Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista, este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos trocar um pouco de experiências, porque a gente fala muito sobre fisiologia da corrida, sobre como melhorar a VO2, como melhorar a limiar de lactato, como fazer um trabalho mental. Agora tem uma parte muito importante da corrida que também é a troca de experiências, né? O que a gente faz que dá certo, o que a gente faz que dá errado. Então hoje eu vou contar para vocês a experiência de duas provas que eu fiz em sequência e vou falar para vocês como isso foi um desastre e tudo que eu fiz a partir daquelas provas para que eu pudesse melhorar e conseguir correr melhor e garantir que aquele erro não acontecesse nunca mais. Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, uma troca de experiência bem legal, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal, não deixem de dar o like nesse vídeo. Se você gosta dos nossos conteúdos, se você acompanha os vídeos aqui, se você está aprendendo, está evoluindo, está melhorando na corrida, se inscreve no canal, poxa, faz essa ajudinha aí, olha, é só clicar em inscrito, acabou, o canal vai crescendo, a gente vai atingindo mais gente, o algoritmo do YouTube começa a reconhecer os nossos vídeos, começa a mandar para mais corredores, e aí a gente ajuda corredor do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Alagoas e assim por diante, tá certo? Então vamos espalhar a boa nova que é o nosso canal, tá certo? Conto com vocês. Se inscreve aí, fechou a conversa. Vambora. Uma outra coisa muito legal também que está acontecendo, eu estou enviando o livro Cérebro do Maratonista para todo o Brasil. A galera já está recebendo os livros depois que eu comecei a anunciar aqui no canal. É um livro fantástico, eu envio com frete grátis. Tem ajudado muita gente a correr melhor. Então olha, tem um WhatsApp aqui embaixo, manda um WhatsApp para mim. Veja como adquirir o livro, eu envio para vocês com frete grátis. O livro chega rapidinho, em uma semana, no máximo 10 dias. E quem lê não se arrepende, tá certo? Fica a dica. Vamos lá. Vamos falar então sobre essa experiência, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês, vou compartilhar com vocês. Talvez vocês se identifiquem, talvez não. Mas cada corredor tem a sua história, não é? Tem o seu caminho, o seu trajeto na corrida. E leva muito tempo para a gente aprender, né? Para a gente poder entender como que a corrida acontece, como que o nosso corpo passa por um processo de maturação. Tudo que eu falo aqui sobre trabalhar aquelas variáveis, treino leve, VO2, limiar de lactato, fazer os tempo runs para limiar de lactato, fazer os longões, tudo isso tem um porquê de ser. Quando o treinador de vocês vai lá e estrutura um treino, coloca, por exemplo, vou botar para você um tempo run na segunda, um treino leve na terça, um treino de tiro na quarta, outro treino leve na quinta, vou deixar a sexta off, vou botar um longão no sábado, tudo isso tem um porquê de ser, tem um porquê por trás disso, né? Então ele programa a sua semana, que é o seu microciclo, ele pode te mandar uma planilha mensal onde está o seu mesociclo, mas o treinador de vocês tem um histórico, tem um planejamento para 4 meses, 6 meses, 1 ano no seu macrociclo. Então tudo aquilo ali é um trabalho para que vocês possam maturar na corrida. Mas aí o que acontece? Né? E aí é o que eu vou dar de experiência para vocês. A gente começa a correr, a gente se empolga. Quem nunca foi picado pelo bichinho da corrida? Né? No início que a gente começa a correr, a gente fica deslumbrado. Eu quero comprar o melhor tênis, eu quero comprar a melhor roupa, eu já comprei meu relógio, agora eu vou ler tudo que tem sobre corrida, eu vou assistir todos os vídeos. E a gente acha que fazendo isso a gente vai conseguir acelerar o processo. Só que infelizmente a gente não consegue. O processo é um processo lento, de construção, de consistência. Mas a gente se empolga. E aí qual é a primeira coisa que a gente faz? Sai se inscrevendo num monte de prova. Então, para dividir a experiência com vocês, eu comecei a correr e eu sei exatamente o dia, no dia 5 de fevereiro de 2017. Foi quando eu corri pela primeira vez. Então eu era da musculação, treinava musculação, estava forte e tal. E aí cheguei um dia na academia e aí tinha um desafio lá na academia, né? Aí nesse desafio na academia, o que aconteceu? Tinha lá uma profissional de educação física, uma personal, e estava lá com o pai dela. E aí esse desafio era o seguinte, né? Ia ter meia hora de spinning, saía do spinning, corria 5 km na esteira. E aí eu cheguei assim, falei, vai ter um desafio, que legal, vou tentar participar. Aí quando eu sentei lá na bicicleta, ela chegou com o pai dela do lado. Aí chegou com o pai dela e falou assim, olha pai, e o pai dela já é um coroa já dos 60 e poucos anos. Falou assim, pai, olha, adversário para o senhor aqui é aquele cara ali e aquele outro cara ali. E eu do lado do pai dela. E eu tinha ali meus 37 para 38 anos.
Aí eu falei assim, caramba, e eu não sou adversário pro pai dela, tô mal, então deixa rolar. Aí teve lá os 30 minutos de bicicleta, fomos para a esteira e ela tinha razão. Eu terminei em quarto lugar o desafio. Então os dois caras terminaram na frente, em terceiro terminou o pai dela e depois fui eu. Aí eu falei, caramba, eu não vou passar mais essa vergonha não. E aí no dia seguinte, no dia 5 de fevereiro de 2017, eu saí para correr e dar a minha primeira volta pelo bairro, corri quase 5 quilômetros. A partir daí o bichinho da corrida me pegou e eu saí me inscrevendo em tudo quanto é prova. Só que audacioso, ansioso, afobado que sou, marquei logo uma meia maratona para o dia 29 de julho, dia do meu aniversário, meia maratona da Band. E aí comecei a treinar e aí foram surgindo outras meias maratonas e eu saí me inscrevendo. Quando eu fui ver e cheguei para o meu treinador, eu estava inscrito em 8 meias maratonas, do dia 29 de julho ao dia 8 de dezembro. Para quem tinha começado a correr em fevereiro. Loucura, né? E foi mesmo. Mas eu consegui cumprir as 8 meias maratonas e cada uma tem uma história. Hoje eu vou contar para vocês a história de duas delas. Então eu fiz primeiro a meia maratona de Natal, depois eu fiz uma meia maratona no Rio e aí eu fui para essas duas meias maratonas. Eu sou pesquisador, né? Para quem não sabe, eu sou professor na Universidade Federal da Paraíba e sou pesquisador. E eu tenho um trabalho de colaboração de pesquisa de longa data com a Suécia. E aí eu fazia missões científicas à Suécia, pelo menos uma vez ao ano, e eu faço isso desde 2015. Então em 2017 eu vi que ia ter uma meia maratona lá em Estocolmo, olha que legal. Quando eu estivesse lá fazendo a minha missão científica para trabalhar, eu teria a oportunidade de correr uma meia maratona internacional. E aí eu me inscrevi na meia maratona de Estocolmo, que aconteceria no dia 9 de setembro. Beleza, já seria um desafio, porque eu já tinha corrido uma meia maratona, né? Já iria correr, no caso, no dia 29 de julho, depois a do Rio no dia 20 de agosto, e aí no dia 9 de setembro, praticamente 19, 20 dias depois, a meia maratona de Estocolmo. Só que eu falei, cara, eu acho que eu vou aproveitar a viagem. E como Estocolmo é próximo de Copenhague, na Dinamarca, é só um voo ali de 1 hora, eu vou me inscrever na meia maratona de Copenhague também. E a meia maratona de Copenhague foi no dia 17 de setembro, ou seja, uma semana depois. Então eu fiz a minha primeira meia maratona, voltando agora para o dia 29 de julho em Natal. Fiz a minha primeira maratona em 1 hora e 39 minutos. Eu achei que foi relativamente bom. A partir daí, meu amigo, eu comecei a ter dor na minha banda iliotibial, foi uma série de lesões, porque não estava acostumado com volume, não estava acostumado com intensidade. O meu corpo estava muito verdinho ainda na corrida. E aí era me arrastando, não tinha noção de recuperação, de fisioterapia, de alimentação, de nada na corrida, era tudo novo para mim. Mas me arrastei até o dia 20 de agosto, fiz a meia maratona do Rio. E aí lá eu fiz uma meia maratona em 2 horas e 2 minutos. Foi o meu pior tempo de meia maratona. Me arrastei na meia maratona do Rio de Janeiro, uma meia maratona linda, mas eu estava machucado. Corri com um Ultra Boost, eu sou muito leve, pelo menos eu estava bem leve na época. E aí cada Ultra Boost parecia que tinha 10 quilos no final da prova, foi uma experiência terrível. Mas tinha Estocolmo no dia 9 de setembro. E aí tá aqui, ó, a medalha da meia maratona de Estocolmo, né? Uma medalha bem bonitinha, tem aqui as cores da Suécia. E essa prova eu consegui realizar e eu fiz o meu RP nessa prova. Eu fiz 1 hora e 36 minutos. Aí eu fiquei me sentindo, né? Falei, caramba, arrebentei. Só que o que aconteceu? Na semana, ao longo da semana, eu fui trabalhar lá em Estocolmo. E aí meu amigo não conseguia nem subir escada, muito menos descer escada, era uma dor danada. Aí eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar um lugar para fazer uma massagem. Aí tinha lá uma casa de massagem tailandesa, né? Aí eu cheguei lá uma velhinha, a velhinha pegou, me enrolou num lençol, aí prá, estalou pra cá, prá, estalou pra lá, estralou as minhas pernas, braço, tudo. Fez lá uma liberação, deu uma aliviada. Eu fui me sentindo para Copenhague. Cheguei em Copenhague, falei, cara, hoje eu vou voar. Se eu fiz 1 hora e 36 semana passada, eu vou fazer 1 e 30 agora nessa prova. E aí, olha a minha inocência. Cheguei os caras que estavam lá com um balão de pace, né? Os pacers, que nessas provas grandes, os caras correm com um balãozinho com o ritmo e você, se quiser correr naquele ritmo, você acompanha. Aí eu, pronto, beleza. Para bater meu RP aqui, eu tenho que correr a 4 e 30. Então eu vou
pá, eu vou acompanhar aqui a galera do Pacer de 4,30. E aí, meu amigo, colei nos caras no início, tirei foto com os Pacer, falei, hoje é meu dia, hoje eu arrebento. Aí o que aconteceu? Deu a largada, eu larguei e vi só o balãozinho indo embora. A galera foi embora, não acompanhei mais. Mas beleza, tentei manter o ritmo ali, 4,40, 4,45. Quando chegou com 10 quilômetros, aí a pancada bateu. Todo o cansaço das outras 3 meias maratonas que eu tinha feito, inclusive a meia maratona da semana passada, vieram todas de uma vez. Pum! E aí o pace foi indo embora. 5, 5,15, 5,30, 5,40. Teve hora que passou um velhinho do meu lado, o velhinho voou. Eu falei, caramba, e agora esse sofrimento não acaba, esse sofrimento não acaba. Achando que estava bom terminar a prova desse jeito. Tchá, chuva, uma tempestade, raio, trovão, granizo. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, o tapete do final da prova ele já tinha sido praticamente desmontado, porque estava alagado e forrado de gelo, de granizo. Bom, foi um desastre, foi a senhora quebrada. Eu prometi a mim que eu nunca mais ia para uma prova para quebrar desse jeito. Eu tenho até foto da medalha enfiada no gelo, vocês vão ver aqui se eu conseguir postar essa foto, mas foi uma coisa assim lastimável, uma senhora quebrada. E a partir daquele momento eu falei assim, olha, eu não faço mais provas em sequência desse jeito. Não vou ser mais louco de achar que eu sou um super-homem, porque o corpo precisa aprender, o corpo precisa se adaptar. A gente tem que dar tempo ao tempo, a gente tem que entender o que é recuperação. E a partir daí eu comecei a aprender. E aí minhas outras meias, que eu posso contar a história depois, foram bem mais tranquilas. Tá aqui a medalha de Copenhague, olha só que medalha bonita. Essa aqui é uma Gold Label, né? Gold Label é a classificação da prova. A IAAF, né, a Federação Internacional de Atletismo, ela classifica as provas, né, internacionais de acordo com a organização, o nível de organização. Então a meia maratona de Copenhague é tão bem organizada que ela é uma Gold Label, ela é uma prova ouro, tá certo? E aí ficou a experiência, mas principalmente ficou o aprendizado. Então 2 provas, meia maratona de Estocolmo, meia maratona de Copenhague, um RP, uma quebrada e muita lição, muito aprendizado. E aí eu parei para pensar e a trabalhar e a entender a questão do tempo de maturação, a importância do volume de treino, a importância do descanso, da recuperação, de sessões de fisioterapia. Então a partir daquela quebrada foi o marco na minha vida de pesquisador, de corredor, não de pesquisador, mas pesquisador também, mas foi o marco na minha vida como atleta. E eu passei a ver a corrida com outros olhos e a entender que eu precisava passar por aquela vergonha, por aquela quebrada, para que eu pudesse evoluir na corrida. E foi muito interessante, porque mesmo com essa quebrada toda lá em Copenhague, eu consegui fechar a prova em 1h45. Ainda foi um tempo razoável, porque eu queria um RP. Então quando eu quebrei, eu já estava vindo bem na prova. Me arrastei até o final, mas em momento nenhum eu parei. Eu fui perdendo ritmo, mas não parei. Então consegui ainda fechar a prova em 1h45. E aí tempos depois, muito tempo depois, eu voltava para a Maratona de Chicago, já bem mais maduro em 2019, outubro de 2019, ou seja, praticamente 2 anos depois, para fazer 2h45 na maratona. Então percebam que às vezes a gente erra, o importante é a gente aprender com o erro e não deixar que esse erro se repita. Então essas foram as minhas experiências que eu passei nessas 2 provas internacionais, fazer uma meia maratona em sequência sem você ter o lastro para a corrida. Depois quando estava treinando para maratona, não. Fazia longão de 20, 30, 32 quilômetros praticamente toda semana. 26, 28, 30, 32, 26, 28, 32. Então correr meia maratona era coisa muito tranquila, mas no início não era. Então o corpo sofria demais. Então aprendam a respeitar o corpo de vocês, tomem cuidado com esses objetivos muito ambiciosos, tenham sempre o pé no chão e entenda que a corrida não é só sair correndo. Tem todo um contexto em volta, como eu falei para vocês, eu fico batendo aqui. Descanso, recuperação passiva, recuperação ativa, você ter lá uma sessão de fisioterapia, fazer uma autoliberação miofacial, tem vídeo aqui no canal. Então são coisas que a gente faz para a gente não passar essa vergonha de quebrar feio numa prova, tá certo? Se gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários para mim quem me aturou até agora, quem conseguiu ficar até o final prestando atenção nessa história.
Deixem para mim aqui nos comentários qual foi a grande quebrada de vocês. Vocês já quebraram uma prova? Eu tenho certeza que já. Todo mundo já quebrou. Quem nunca quebrou numa prova, que atire a primeira pedra. Então deixa para mim aqui a experiência, eu gosto de saber, eu gosto de conhecer vocês, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, deixem um like aqui, se gostaram deixem o like, se inscrevam no canal, futuramente terão mais histórias como essa. Eu fico passando só coisas técnicas da corrida, mas às vezes, como eu falei, não é só a fisiologia, não é só a parte mental, mas a gente precisa também trocar experiências. Então eu passei a minha experiência para vocês, deixem nos comentários aqui para mim a experiência de vocês, eu adoro ler, tá certo? Fiquem com Deus, eu aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.